Muito boa tarde, nós estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, ao vivo, a palavra de Deus, né? Como diz o título, Compartilhando o Coração, é para isso, para que a gente possa juntos aqui ouvir aquilo que vem direto do coração de Deus para o nosso coração, aquilo que o Senhor, Ele ministra, né, ao nosso coração. Então você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo aqui conosco nesta tarde de quinta-feira. Eu quero muito que você possa entender e receber diretamente de Deus aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu tenho certeza também irá ministrar ao teu. Na próxima semana, a irmã Claudete estará aqui conosco, né? Ela ainda está em Porto Alegre e pediu para que a gente pudesse estar fazendo a live hoje. Então, nós estamos aqui e eu tenho certeza que você que está conosco, você que vai assistir depois, o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Então, para nós começarmos já, você que tem a sua Bíblia, abra no livro de 2 Reis. 2 Reis. Talvez você viu ali a legenda, né, do nosso estudo de hoje, e eu perguntei assim: você tem um sonho? Algo que talvez você desistiu? Ou talvez você guarda isso tão profundo no teu coração que é algo que só você e Deus sabem? Quantas vezes nós desistimos de sonhar, ou por medo de nos decepcionar, a gente já nem toca mais nesse assunto, como se diz, né? Por medo de dar errado, por medo de não dar certo, muitas vezes a gente decide largar de mão. E aqui eu quero trazer para você esta mensagem no livro de 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8, onde fala sobre Eliseu e a sunamita. Na semana passada, eu falei aqui sobre aquela mãe que foi até Jesus pedir pela sua filha que estava horrivelmente endemoniada, né? E eu falei ali sobre a fé dessa mulher, sobre a fé dela de não desistir e de persistir, uma fé ousada que teve várias situações para que ela viesse a desistir, pensar em desistir. E hoje eu quero falar sobre outra mulher. E eu quero trazer para você, durante esse tempo do Compartilhando o Coração, esses exemplos de fé, esses exemplos de pessoas que foram atrás do milagre, que recorreram ao milagre, que bateram na porta do milagre. Muitas vezes nós precisamos disso, né? O Senhor vem e nos sacode de uma maneira que nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, mudar a direção e fazer a nossa parte. Então aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que esse homem passa sempre por nós. É santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, irá retirar-se para ali. Então, a Bíblia fala dessa mulher que nem diz o nome, né? Só diz que ela é sunamita, porque ela é da cidade de Sunem. E fala que Eliseu, ele estava ali. E que essa mulher, ela era rica, ela tinha posses. Ela o constrangeu a estar na casa dela. Eu fiz aqui algumas anotações, né, como a gente costuma fazer. E é interessante que a sunamita enxergou algo que toda uma cidade de Sunem poderia ter enxergado, né?
Eu peço desculpas aqui do lado da igreja, tá tendo obra, né? Então talvez o barulho chegue aí até a sua casa. Tá tendo obra do lado, obra na frente. E mais o pessoal da Corsã hoje está trabalhando aqui. Então a barulheira tá grande, né? Mas voltando aqui à palavra, aqui diz assim, ó. É interessante que a sunamita enxergou algo que toda uma cidade deveria ter visto e não viu. Ninguém viu, mas ela viu. Que ele vinha e passava na frente da casa dela. E ela o constrangeu a comer lá. E ela disse para o marido, vamos fazer um quarto na parte de cima para esse homem, porque é um homem de Deus que passa aqui pela frente da nossa casa. Vamos tratar ele bem, vamos trazer ele para perto, em outras palavras. Ela estava estudando Eliseu há dias e ela teve discernimento espiritual. Por quê? Porque pessoas como Eliseu nós devemos trazer para perto. Pessoas como Eliseu, homens de Deus, nós devemos trazer para perto e levar para o andar de cima. Veja que a Bíblia diz aqui, ela disse no versículo 9, ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima, né, no andar de cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos neles uma cama. Olha, ela cuidando do profeta com detalhes, né? Colocamos nele uma cama, uma mesa, provavelmente para que ele pudesse ali se alimentar e ler os pergaminhos, né? E um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai ficar lá. Então essa mulher, ela pensou com detalhes de como ela iria receber Eliseu na sua casa. Ela não disse, Eliseu pode ficar aqui, né, num cantinho, ou o Eliseu passa aí só dando o almoço para ele já tá bom. Não, vamos recebê-lo bem. Vamos trazê-lo para perto. Vamos fazer com que ele esteja mais próximo de nós. E isso é muito importante. Não importa o que Deus mandou você fazer. Se é grande, se é pequeno, execute. Aquilo que o Senhor tem pedido para você. O que o Senhor tem pedido para você? Para pensar. Para um pouquinho para ouvir a voz dele. O que ele tem te pedido? É algo grande? É algo pequeno? Mas isso é tão pequenininho. Mas execute. Porque o Senhor espera que nós venhamos apresentar a ele, entregar a ele uma boa semente, né? Algo bom, uma boa semente. Algo interessante é que ela trouxe para perto alguém especial, um homem de Deus. Ela trouxe para perto um homem de Deus. E isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Agora, o contrário também acontece quando nós trazemos para perto pessoas que não são de Deus. Isso traz um grande problema para a nossa vida. Ao invés de ser bênção, se torna maldição. Algo muito interessante isso. Ela preparou um lugar, ela trouxe para perto quem acrescenta. E em estudos diz que o cômodo de cima ele era mais fresco, ele era mais bem ventilado. Então ela pensou em cada detalhe para receber Eliseu na sua casa. Então nós aprendemos aqui que nós devemos ter cuidado com a semente que nós oferecemos ao Senhor. Que tipo de semente nós estamos oferecendo? É qualquer coisa? É de qualquer maneira? Ou nós estamos de fato pensando e entregando o nosso melhor? Estamos oferecendo o nosso melhor ou qualquer coisa, qualquer oferta, qualquer semente? Essa mulher, ela pensou com detalhes de que maneira ela iria receber o profeta na sua casa. Versículo 11 diz assim: um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Versículo 12: então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta.
esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então, quando a gente faz algo para Deus de coração, quando a gente entrega a nossa melhor oferta, a nossa melhor semente, o Senhor, Ele nos recompensa, mesmo você não pedindo, mesmo talvez você se sentindo constrangido. Não, mas eu fiz de coração, não esperava nada em troca, né? Eu só queria agradar ao Senhor. Assim foi com ela. Ela diz: eu não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo, não há nada que o Senhor possa falar para mim perante o rei. Tá tudo bem, eu não preciso de nada. Mas Eliseu insistiu e falou com Geazi: o que podemos fazer por essa mulher? E ele disse: ora, ela não tem filho e seu marido já é velho. E no versículo 15, disse Eliseu: chama. Chamando ela, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E isso me chama atenção, porque ela disse no começo que ela não precisava de nada. E depois que Geazi diz para Eliseu: ó, ela não tem filho, o marido já é velho, ela não tem filho. Ele chama ela e diz: ó, daqui 1 ano você abraçará o teu filho. E ela diz: não, Senhor meu, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que isso me representa? Que ela já tinha desistido desse sonho, que era algo que estava em oculto no seu coração. Talvez só ela e Deus sabiam desse desejo, mas talvez ela já tinha tentado tantas vezes, ela já tinha se frustrado tantas vezes, que ela pensou assim: eu não quero isso, eu não quero ser enganada. Ela até diz para Eliseu: não mintas para tua serva. Para que mexer com isso que já está adormecido? Para que mexer com algo que já está resolvido dentro de mim? Muitas vezes nós estamos assim. Nós temos um sonho, nós temos um desejo, mas que já está adormecido, que já foi tão machucado, que já foi tão ferido, já foi tão decepcionado, já foi tão frustrante, talvez para você, que você pensa assim: para que mexer com isso? Né? Tá bem assim, eu não quero mais. Eu já abri mão disso. Eu não penso mais, eu não quero mais. Então, ela diz isso, em outras palavras, para Eliseu: não mintas a tua serva, tipo, não me engana. Eu já estou resolvida com isso. Eu até escrevi aqui: Eliseu quis recompensá-la pelo seu gesto. Quando oferecemos o nosso melhor, somos agraciados por Deus. Quando você se dispõe, Deus realiza os sonhos. Ele te dá acesso a pessoas que te levarão ao próximo nível para que você realize o seu sonho. Ela nunca esperou tamanha bênção por aquilo que ela fez, né? Pelo seu gesto. Ela simplesmente obedeceu. E o profeta disse para ela: daqui 1 ano abraçarás o teu sonho. O que é que muitas vezes é um desejo oculto que só você e Deus sabe? Não mintas, ela disse. Talvez ela já não acreditava que isso seria possível. Muitas vezes nós nos encontramos assim. Não queremos criar esperanças. Mas se Deus disse, creia. Eu posso compartilhar com você o meu testemunho. Eu tive a Esther, né, que vai fazer já em junho agora 20 anos. Depois a gente teve uma segunda gestação, que foi o Davi, que nasceu e faleceu. Então ele está com o Pai, está com Deus.
Depois eu tive a Sarinha, me preparei, né? Fiz a redução de estômago, esperei o tempo determinado pela medicina e tive a Sara, que nasceu também em junho, dia 11 de junho, ela faz 9 anos. Depois, lá em Ibirubá, em 2017, eu tive uma terceira gestação que não evoluiu. Eu tive um aborto retido. E isso doeu muito em mim, porque eu pensei assim, não, eu já fui provada e aprovada por Deus, né? Quando eu perdi o Davi, então agora tá tudo certo. E então ali eu encerrei, eu disse, eu não quero mais. Só que o Senhor, Ele sabia do meu coração e Ele sabia que dentro de mim e na nossa família havia espaço para mais um filho. E no ano passado, em novembro, eu comecei a me sentir mal, senti algumas coisas e eu pensei, devo estar com Covid, né? Mas não, era o nosso bebê. E eu me lembro que algo que eu disse pro meu esposo, quando ainda não sabia nem o que era o bebê, eu disse assim, não vamos nem dar nome, né? Não vamos se apegar, porque vai que não dá certo. E tipo assim, como a Sunamita, né? Não mintas pra mim, tá tudo resolvido aqui dentro, pra que mexer com isso de novo? Então eu lembro que eu dizia pra ele, não vamos nem se apegar muito, porque vai que a gente passe por isso de novo, de ter um aborto, alguma coisa, então não vamos se apegar. Mas o Senhor, Ele estava ali sempre, testificando aquilo que Ele havia prometido, né? E o Senhor, e toda vez que eu orava, que eu botava a mão na barriga, eu orava e eu dizia, Senhor, se o Senhor deu, então eu creio que o Senhor é que vai manter, é o Senhor que vai dar saúde, é o Senhor que vai fazer com que esse sonho, que talvez, né, no meu caso, já estava realmente adormecido, ele tenha vida, ele prospere, né? Então, muitas vezes, você que está me assistindo, não estou dizendo que o seu caso é uma gestação, como o meu caso, como o caso da Sunamita, mas talvez é o teu casamento, que você olha e você diz assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. É a sua vida financeira, é o sonho de ter um filho, uma filha dentro da casa do pai, novamente buscando a Deus como um dia foi. Talvez você olhe e você diz assim, não, eu acho que esse meu filho, infelizmente, eu já perdi para droga, eu já perdi para bebida, eu já perdi para prostituição. Não, o Senhor, Ele está dizendo para você nessa tarde que Ele ainda realiza sonhos, que Ele pode sim trazer o teu filho de volta ao Evangelho. O Senhor está dizendo para você nessa tarde que Ele ainda pode sim mudar a situação do teu casamento. Talvez você pensa assim, não, eu não tenho mais solução para minha vida sentimental, eu não posso mais ser feliz sentimentalmente, mas o Senhor está dizendo para você, sim, há alguém preparado para você, que eu estou preparando, eu estou lapidando. Então não fique pensando assim, que não há mais solução, né? Talvez você até diga no seu pensamento aí, você que está me assistindo, como a Sunamita, não mintas para mim, não mexe com isso que já está adormecido, né? Não me engana, não, é o Senhor quem está falando. E quando Ele fala, quando Ele age, quando Ele começa a trabalhar, as coisas acontecem. E aqui no versículo 17 diz assim, concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, o sonho, ele aconteceu. O sonho se realizou. Dali, o tempo determinado que Eliseu disse, ela engravidou, ela concebeu, ela teve o filho. Só que você sabe que nós passamos sim por tribulações, passamos por provas, só que a nossa atitude em relação àquilo é que faz a diferença. A nossa atitude em relação ao problema, à adversidade, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Talvez o sonho que você quer, ele vai acontecer no tempo determinado, como aconteceu com a Sunamita. Mas isso não quer dizer
que vai ficar tudo mil maravilhas. Não. A palavra de Deus, ela não nos esconde, né? Isso é muito interessante, porque na Bíblia não nos esconde que tem luta, tem problema. O próprio Jesus disse que nós iríamos passar por aflições, mas que Ele estaria conosco todo o tempo. Ele está conosco. Aqui diz assim, versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E aqui ela nos ensina a avançar além da dor. Ela nos ensina a seguir em frente apesar da dor. Ela não aceitou a morte do seu sonho. Ela não aceitou que aquele era o desfecho final do sonho dela. Morrer por causa de uma insolação, talvez, por causa de uma dor de cabeça forte. Ela não aceitou. Muitas vezes nós aceitamos. Ah, tá bom então, deixa assim. Não vou mais orar por isso, não vou mais correr atrás disso. A nossa atitude diante da crise, diante da dor, né? Avançar apesar da dor. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Imagina você se ela pegasse e simplesmente só chorasse em cima do corpo do filho morto. Só chorasse em cima do sonho desfeito. Mas ela não fez isso. Aqui no versículo 23, ela chama o marido. E veja você que ela não diz: o nosso filho morreu, porque você não cuidou bem dele, você que levou ele junto, porque não cuidou. Talvez essa seria a nossa atitude. Jogar a culpa sobre o outro, que não iria resolver o problema. E ficar ali brigando, ficar ali discutindo por algo que talvez não fosse voltar ao que era. Muitas vezes nós estamos assim. A gente fica discutindo, querendo descobrir de quem é a culpa, ao invés de ir atrás da solução. Ela não fez isso. Ela nem falou para o marido que o filho tinha morrido. A Bíblia diz no versículo 22, chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E no versículo 23, perguntou ele: por que vais a ele hoje? O marido perguntou: por que você quer ver o homem de Deus hoje? Não é festa da lua nova, não é sábado. E ela disse o que para ele? Meu filho morreu, nosso filho morreu por culpa tua que não cuidou? Eu tô desesperada, eu preciso ir, não me incomoda? Ela disse para ele assim: não faz mal. Quer dizer, não tem problema, eu quero ir até o homem de Deus. Ela não se queixa, ela não reclama. Ela simplesmente diz que não faz mal. E no versículo aqui, no 24, então ela fez abaldar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse: corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu menino? E ela respondeu a Gease, o moço do profeta: tudo bem. Então, quando ela está a caminho,
Eliseu enxerga ela e manda o profeta, o moço, né, o ajudante dele, Geazi, vai lá ver, pergunta para ela se tá tudo bem com ela, se tá tudo bem com o marido, se tá tudo bem com o menino. E ela encontra Geazi no meio do caminho e diz, tudo bem, vai tudo bem. O que ela nos ensina com isso? Vai tudo bem, sendo que não estava tudo bem. Ela tinha achado o filho morto, o sonho morto em cima da cama do profeta. Ela nos ensina com isso que tem coisas que não dá para dividir. Tem coisas que você passa, que eu passo, que nós passamos, que não dá para dividir. Que muitas vezes você carrega um peso que não é com qualquer pessoa que você pode dividir. Pois se você mostrar realmente como está, muitas vezes a casa cai. Nem todos estão prontos para entender aquilo que você está passando. Muitas vezes a pessoa até pergunta na intenção de ajudar, mas a pessoa está pronta para ouvir e não para entender. Isso é muito interessante. A gente entender isso. Tem pessoas que estão prontas para ouvir, mas para entender não. E isso acaba minando a nossa fé. Se a gente abrir o coração para a pessoa errada. Se a gente falar aquilo que está carregando para a pessoa errada. Geazi não era a pessoa que iria resolver o problema dela. O marido, os servos, não iriam resolver o problema dela. Então, para eles, ela dizia, tá tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Porque ela sabia, ela tinha fé, ela tinha convicção, ela tinha certeza de que Deus iria entrar com o recurso, de que iria ficar realmente tudo bem. Mas não era para eles que ela deveria apresentar a sua queixa, ou a sua reclamação, ou o seu pedido, ou o seu clamor. Era para quem realmente poderia trazer a solução. Nós muitas vezes erramos nisso. Nós contamos a nossa vida para todo mundo. Nós abrimos o nosso coração para pessoas que não estão prontas, que não estão preparadas para nos ajudar, que nem podem nos ajudar. E ainda nos ressentimos porque a pessoa às vezes ela escuta aquilo que você falou, que você confidenciou, e ela sai falando para os outros, mas a culpa é nossa. Nós colocamos expectativas, esperanças em pessoas que não podem nos ajudar. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não fez isso. Ela disse, vai tudo bem, embora não estivesse, porque não era Geazi que iria resolver o seu problema. Então nós temos que entender isso. A atitude dela e aquilo que ela precisava resolver não era com Geazi. Afinal, não foi Geazi que prometeu o filho, não foi Geazi que ela dedicou a sua semente. Foi ao profeta, foi ao homem de Deus. E muitas vezes aquilo que você precisa abrir é com Deus, não é com homens, né? Não é com qualquer pessoa. No versículo 27, você que está acompanhando a nossa live, é 2 Reis, capítulo 4. Agora nós vamos para o versículo 27, que diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse, deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quer dizer, ele viu que ela estava com problema, mas o Senhor não mostrou para ele o que era o problema. Disse ela ao profeta, pedi eu ao meu senhor algum filho? Disse eu, não me enganes. Quer dizer, ela chegou ao pé do profeta e disse assim, vem cá, Eliseu, eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi algum filho? Pelo contrário, eu não disse para ti, Eliseu, não me enganes. Né? Em outras palavras, é isso que ela está dizendo aqui. Eu te pedi alguma coisa? Eu pedi para você mexer numa coisa que estava resolvida para mim? O meu sonho adormecido?
Eu não pedi, mas você me prometeu e me deu esse filho. Então, a atitude dela nos mostra como uma atitude pode mudar a trajetória de uma vida. Imagina se ela tivesse ficado em casa se lamentando. Mas ela foi ao encontro daquele que podia mudar a sua história. Ela lembra a ele que ela não pediu nada. Né? Em outras palavras, ela quis dizer para Eliseu assim: olha, Eliseu, eu estava muito bem. Por que tu fez eu sonhar de novo? Por que tu fez eu sonhar novamente? Eu estava muito bem do jeito que eu estava. Deus, muitas vezes, ele faz isso com a gente. Ele nos tira da nossa zona de conforto, onde está tudo muito cômodo para nós, tudo muito fácil para nós. Ele nos tira e nos confronta para usarmos a nossa fé. Porque se ficasse tudo como estava, talvez ela não iria usar a fé, talvez ela nem saberia que existia essa fé dentro dela, né? Mas o Senhor, ele nos confronta, ele nos tira da nossa zona de conforto e nos confronta. E aqui disse o profeta a Geazi, versículo 29, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Quer dizer, o profeta mandou Geazi ir lá para curar o menino, para que o menino ressuscitasse. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela disse para o profeta, ó profeta, o meu negócio é contigo. Em outras palavras, né? Meu negócio é contigo. Quem me prometeu o filho não foi Geazi, foi você, Eliseu. E eu vim aqui atrás da minha resposta. Então, Deus, ele faz isso com a gente. Ele nos tira da nossa zona de conforto, nos confronta para ver qual vai ser a nossa atitude. Não te deixarei até que me responda, nos transmite o quê? Ousadia. Ela era uma mulher ousada. Fé. Ela tinha fé. E ela era perseverante. Não te deixarei até que tu me responda, até que tu me traga o meu filho, não te deixarei. A Bíblia diz aqui, versículo 31, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Algo muito interessante aqui é o seguinte, Geazi não podia fazer nada, porque o compromisso de Deus era com o profeta. Era ele que Deus iria usar. E também por quê? Porque Deus ele usa aquela pessoa que está disponível a ele, que tem tempo com ele, que tem intimidade com ele. Geazi, claramente a gente vê, depois se você continuar lendo, depois aqui no capítulo 5 tem a história de Naamã. Claramente você vê como era o coração de Geazi. Era totalmente diferente do coração do profeta. Então Deus não iria usar Geazi, Deus queria usar o profeta. Porque foi por meio da boca do profeta que ela recebeu a promessa desse sonho se realizar. Aqui diz assim, versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, olha o que diz aqui. Entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Então o profeta, ele chegou na casa, fechou a porta do quarto, deixou a mãe e Geazi do lado de fora,
e orou. Ele fechou a porta e orou. Isso é o quê? Intimidade. Intimidade. Eu falei muito sobre isso aqui nas outras lives. Intimidade. Fechar a porta é só você e Deus. Naquele momento era o profeta, o menino e Deus. E isso é muito forte. Eu posso sentir aqui a presença de Deus, porque era os três. É intimidade. Tem coisas que vai ser você e Deus no quarto, com a porta fechada. Enquanto você ora, Ele vai ressuscitando o teu sonho. Enquanto você clama, Ele vai levantando aquilo que está morto dentro de você. Enquanto você o busca com intimidade, com intensidade, Ele vai ressuscitando aquilo que você já desistiu. Ele vai dando vida àquilo que você já desistiu. Enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você está ali no quarto com a porta fechada, só você e Deus, Ele vai trazendo esperança, Ele vai trazendo vida àquilo que para você já está morto. O que está morto para você, eu te pergunto? O que está morto para você? Seja um sonho, seja um desejo oculto. É enquanto você ora, é na intimidade, é na porta fechada do quarto que as coisas vão acontecendo. A Bíblia diz aqui: então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Naquele momento, era o profeta, o menino e Deus. Tem coisas que Deus vai tratar diretamente com você, na intimidade. Versículo 33. Entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Versículo 34. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Irmãos, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, isso é intimidade. É Deus olhando nos seus olhos e você olhando nos olhos dele. É você falando diretamente com ele e ele falando com você. É você tocando nele e ele te tocando. Para que a vida volte. Para que o corpo se aqueça. Para que a presença de Deus chegue até você. Para que haja vida. É necessário intimidade. Para que sonhos mortos ressuscitem, é necessário intimidade. A Bíblia diz aqui que a carne do menino se aqueceu, a vida voltou. E eu quero dizer para você nessa tarde, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa Deus te tocar, tenha intimidade com Ele, o conheça com a porta do quarto fechada, na intimidade. Não queira conhecer a Deus só nos cultos de domingo, mas o conheça na profundidade, na intimidade. Aquilo que é só você e Deus, aquilo que Deus vai tratar com você, aquelas dores, aqueles medos que Ele vai tirar de você para que o sonho se realize. Sabe? Eu digo para você que nessa trajetória minha de gestações anteriores, de gestações com problemas, traumas, né, perdas, o Senhor nessa, Ele veio curando. E Ele veio trazendo a certeza de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. Eu me lembro na gestação da Sara, quando eu perdi o Davi, depois ali de 6 anos eu pude ter a Sarinha.
E muitas vezes o medo vinha, aquela coisa assim, ó, vai acontecer de novo, ó, essa cesárea vai dar problema igual a outra. E o Senhor, ele vinha restaurando, ele vinha curando, mas não só quando eu estava no culto orando, não, mas quando eu fechava a porta do quarto, na intimidade, e o Senhor falava comigo, eu farei diferente, eu farei coisas novas. E eu me lembro que a cesárea dela foi a melhor das 3 que eu já tive, né? Foi a melhor. E o Senhor fala comigo que agora da Manu vai ser melhor do que todas as outras 3, né? Que agora vai ser a 4ª. Então, o Senhor, ele faz sempre algo novo. O medo vai vir. A assombração do passado vai vir. Mas na intimidade, o Senhor, boca com boca, olhos com os olhos, mãos com mãos, ele vai te curando, ele vai trazendo de volta à existência aquilo que já não existe, seja a fé, seja a esperança, seja a certeza de que o sonho ele vai ressuscitar. Você precisa deixar o Senhor te tocar. Você precisa deixar o Senhor te tocar. Fecha a porta como Eliseu e deixa com que ele te toque. Olhos nos olhos. Eu fico imaginando, né, quando eu leio o livro de Lucas, e ele fala muito sobre o olhar de Jesus. E eu creio que o olhar de Jesus é algo que nos constrange, mas que ao mesmo tempo nos mostra tanto amor. Ao mesmo tempo que nos constrange, ele nos traz tanto amor. E é nessa intimidade que nós podemos conhecer o nosso amado, que nós podemos conhecer o nosso paizinho. Então eu digo para você, olhos nos olhos, mãos sobre as mãos, e a carne do menino se aqueceu. Intimidade ressuscita sonhos. Deixe o Senhor ressuscitar aquilo que está morto em você. Aquilo que você pensa assim, não, eu não tenho mais chamado. Eu não tenho mais chamado para pregar. Eu não tenho mais chamado para fazer a obra de Deus. O Senhor está falando contigo. Intimidade faz o sonho voltar. Intimidade ressuscita sonho, seja ele qual for. E aqui no versículo 35 diz assim: então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, novamente, né? E este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, e tomou o seu filho e saiu. Quer dizer, ela chegou no quarto, viu o filho, o sonho que estava morto, ressuscitado. O que ela faz? Ela se prostra diante dele. Quando você recebe a realização do sonho, você não pode ter outra atitude senão essa: se prostrar diante dele e adorá-lo. Adorá-lo. Porque esse é o nosso Deus. Veja você que ele ressuscita aquilo que está morto. Como eu já disse aqui no começo, talvez você está igual a sunamita. Não mintas para mim. Isso aqui está resolvido. Para que mexer nisso agora? Mas o Senhor, ele quer ativar você. Ele quer tirar você da zona de conforto e te confrontar a voltar a sonhar, a voltar a acreditar. Aquilo que você parou de orar. Como eu já disse antes, talvez é o casamento, talvez é a conversão de um filho, talvez é a volta de um filho para o caminho de Deus, talvez é a sua vida sentimental, eu não sei o que é, mas você sabe. E ele diz para você que ele quer ressuscitar esse sonho que está adormecido lá. E que quando ele ressuscitar vai vir lutas, vai, mas que ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta. Veja bem, a ideia dessa mulher no começo qual era? Qual era a ideia dela no começo? Era fazer um quarto.
era fazer um quarto para o filho, né? Para o filho não, para o profeta. Era fazer um quarto para o profeta que ela via passar por ali, que ela sabia que ele era um homem de Deus, então ela queria trazê-lo para perto. Essa era a ideia da mulher. Fazer um quarto para o profeta. A sua semente foi algo que fez a diferença, porque ela entregou o melhor. A ideia do quarto, lá no começo, fez a diferença. Não subestime os pedidos de Deus, ainda que seja pequeno. Obedeça. E você pode ter certeza. Ela disse o quê? Vamos fazer um quarto para o profeta, a obra de pedreiro, ela diz para o marido dela, no andar de cima. E é lá no andar de cima, que o milagre acontece. É lá naquele quarto que ela preparou com tanto carinho para o profeta, sem esperar nada em troca, que o milagre acontece. Porque é lá naquela cama que ela coloca o filho e vai atrás do profeta depois, atrás do milagre. E é lá naquele quarto onde provavelmente o profeta orava, onde o profeta meditava, onde Deus falava com ele, no lugar onde ele tinha intimidade, que o milagre acontece. Aonde que você tem feito isso aí na sua casa? Será que você tem tirado esse tempo para atrair a presença de Deus? Para no dia mal, no dia da necessidade, você buscá-lo, você clamá-lo e na intimidade ele vir e ressuscitar o teu sonho. Espera no Senhor. Confia nele porque ele está trabalhando no quarto, lá no andar de cima, como ele fez com a sunamita. A vida está voltando. A vida ela volta. O sonho ele se realiza. Mas quando você tem intimidade, quando você tem fé, quando você tem perseverança, quando você é ousada. Sabe, a gente pode aprender muitas e muitas coisas com esse texto e com a vida dessa mulher, mas ela foi bater na porta que iria trazer a resposta. Por isso eu disse aqui várias vezes, pessoas perguntam como você vai, mas só querem te escutar, mas não vão entender o que você está passando, então não se abra com qualquer pessoa. Tem pessoas que você tem que dizer assim, vai, tudo bem, porque não é aquela pessoa que vai te ajudar. Ela fez isso, ela foi até o profeta, aquele que tinha prometido, aquele que poderia trazer de volta à existência aquilo que já não existia. Traga para perto pessoas que são de Deus e procure se afastar daqueles que não vão te acrescentar em nada, daqueles que não vão trazer para você aquilo que é de Deus para você. Eu digo isso para você de todo o coração. Busque discernimento. Essa mulher teve discernimento. Quando ela faz o quarto no andar de cima, ela não queria nada em troca, mas o Senhor a recompensou. E no momento da adversidade,